Deus. Aleluia. Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Nós estamos felizes, você que não veio ontem e nem veio hoje de manhã. Nós estamos terminando o Congresso de Adolescentes 2010. 2 dias muito enriquecedores, muito abençoadores. Tivemos atividades ontem o dia todo, a Júlia vai explicar isso daqui a pouquinho. E eu estou aqui no início só para dizer a você por que nós estamos com uma ornamentação diferente. A banda deu uma rejuvenescida, você viu, né? Aquela velharia que fica aqui atrás de mim todo domingo não está aqui, né? Está só o pessoal novo, o pessoal mais bonito. É a banda SL 150, que é a banda dos nossos adolescentes. Então nós estamos em congresso desde ontem, 8 horas da manhã, até meia-noite com a festa do preto e branco, acho que passou até da meia-noite. Estão aqui centenas de adolescentes. Ontem isso aqui ficou cheio durante o dia. Foi algo muito tremendo, muito bonito. Hoje é o dia do adolescente batista na nossa convenção. Primeira semana, primeiro domingo, segundo domingo. Essa semana é dedicada à Semana do Adolescente Batista. Então, os nossos adolescentes, aproveitando a sua semana, celebram o seu congresso nesses dias. Esse ano, sujeito para alegrar um pouco mais o céu, se é que o céu pode ficar mais alegre, né? Então, como a gente tem pregado, nós somos o resultado dos nossos encontros, nós somos o resultado das nossas relações. E os adolescentes nesse congresso, primeiro congresso sem o Madureira, eles quiseram fazer essa homenagem de forma diferenciada, contando a história desse que entrou na história deles e depois disso a história deles nunca mais foi a mesma. Há pessoas que entram na nossa vida não são convidadas, depois que entram na nossa vida arrebentam com a nossa vida. E há pessoas que entram na nossa vida que depois que entram na nossa vida enriquecem a nossa vida de uma forma tão grande que quando se vão, ainda que permaneçam no nosso coração, a ausência física dela nos faz sentirmos um pouco mais pobres. Essa é a realidade daqueles que conviveram com o Madureira. Simplesmente um ser perseverante, adorável, ralou a beça, errou, fez besteira pra caramba, mas a gente já aprendeu aqui que fracassado não é quem fracassa. Fracassado é quem com medo de fracassar nem tenta. Nós aprendemos que estar fraco não é pecado. Pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Então Madureira, ele teve muito tempo de fraqueza, mas nunca se entregou às fraquezas. Teve muito problema na adolescência, ao ponto de ser expulso do quartel, mas nunca se entregou ao seu passado. Ele sempre acreditava no futuro e nós louvamos a Deus pelo privilégio de termos podido conviver com ele. Eu queria nesses minutos que nos faltam, ou nos restam, deixar uma palavra para os adolescentes, para você também, acho que cabe para cada um de nós. Eu queria tirá-la de Salmo capítulo 90. Abra sua Bíblia no Salmo de número 90. Eu queria que você, adolescente, prestasse bastante atenção. Tivemos uma palestra com os adolescentes há bem pouco tempo atrás. E uma palavra bem dura, bem real. Eu não tenho a capacidade do empavonamento, não tenho como empavonar as coisas, o que o que é como é, tem que ser como é. A gente mergulha muito na realidade. E eu deixei uma palavra com eles bastante grave. Peguei a palavra da parábola do semeador e mostrei que Jesus na parábola falou a respeito de 4 tipos de pessoas e 4 tipos de corações. E esses 4 tipos de corações nada tinha a ver um com o outro. Tinham a ver um com o outro. E ele diz que nos 4 corações foram lançados a semente, ou seja, a palavra de Deus. Nos 4. Mas diz que em 3 desses corações a palavra se perdeu. A palavra era de Deus, a palavra era de salvação, de poder e eterna, mas a despeito de ser de Deus, de poder, de salvação e eterna, na vida de 3 deles se perdeu. Apenas um vingou. Um vingou. 1/4 daqueles para quem foi semeada a palavra vingou. 3/4 se perderam.
trouxe essa palavra para o tempo contemporâneo e mostrei para eles uma pesquisa que nós vimos na net, falando da realidade da adolescência no Brasil, em termos profissionais, em termos de estudos, em torno de um monte de realidades existenciais. E mostrei lá nos gráficos como que as pesquisas estão mostrando que apenas 1 em cada 4 adolescentes vingam na área profissional, na área sentimental, na área existencial. Pesquisas estão mostrando que os adolescentes estão sendo vencidos, estão fracassando, estão ficando pelo caminho. Os sonhos não estão se concretizando. Mostrei e fiz uma pergunta como faria para qualquer um de vocês. A maioria de nós já foi assaltada. A maioria de nós já foi roubada. Todos nós temos informações de criminalidade, crime como sendo cometido. E você pode tentar relembrar, você que já foi assaltado. Lembra, você foi assaltado por um velho ou por um menino? Garanto que 99% de vocês, 99,9% foi assaltado por um menino, pastor. Vocês que leem jornal, veem televisão, quando vem o bloco policial e você vê bandido preso, quadrilha presa, não sei o que preso, aí você vê aquele pessoal de algema, de cabeça baixa, se escondendo da câmera. Traga a sua memória. A maioria deles estão ali presos, de cabeça baixa. São velhos ou são meninos. Faça uma visita a qualquer delegacia, a qualquer presídio. E repare se a grande maioria é de velho ou se é de meninos. Meninos e meninas. O diabo tem investido no homem ainda menino. Porque ele sabe que se ele ganhar um menino, ele corrompe o homem. Então, hoje, nós vivemos uma realidade muito complicada para a qual nem sempre a gente atenta. A Bíblia diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o quê? O reino dos céus. Bom, criança, e nisso adentra o pré-adolescente ou adolescente, deveriam ser, ou na cabeça de Deus e Jesus, são protótipos do cidadão do reino dos céus. Olhe para uma criança e veja o que você vai encontrar no céu. Olhe para um menino e veja o que eu quero ver reproduzido em vocês. Deixe-os vir, porque deles é o reino. Eles são o protótipo do cidadão do reino dos céus. Agora, olha para a realidade infantil no Brasil e veja se a gente ainda pode pegar o menino e falar assim, ó, é o referencial que eu quero ver reproduzido na sociedade, é o protótipo do cidadão do céu. Não é. A gente olha para a criança hoje, no sinal que vem jogar água no seu vidro e limpar, a gente não ama esse menino, a gente tem medo dele. A gente não o trata com carinho, a gente o repele. Os meninos estão perdendo o privilégio de serem meninos. Eles pegam na arma cedo, eles se monstrificam cedo, eles se deformam enquanto ser humano cedo. Perderam nessa geração o privilégio de ser criança. Não estou dizendo que todos eles vão para o crime, mas por causa da dificuldade social, alguns deles com 15 anos já estão sustentando família. Com 13 já estão sendo mães. Jogando a infância fora. Então, a criança que não pode ser criança dificilmente será um adulto que sonhou ser e, consequentemente, que gostará de ser. A criança que não foi criança, queimou essa etapa, queimou a adolescência, dificilmente será alguém que terá a bênção da autoestima. Dificilmente será um ser humano equilibrado. Roubaram-lhe uma das etapas mais fundamentais, básicas, basilares da existência humana. Então, esse adulto que queimou etapas, dificilmente será um adulto
batizado pelo amor, pela solidariedade, pela paixão, pela vida e pelo sonho com um futuro sempre melhor. E aí a gente vê a realidade que nos circunda. A gente vê as estatísticas, as pesquisas, e a realidade que a gente vê como testemunho ocular, realidade da qual nós somos vítimas. Vítimas. Falei com os adolescentes lá na toca, é bonito ver vocês todos juntos. Ontem de manhã, a metade do tabernáculo estava lotada, só de adolescentes. Não tinha adultos, só adolescentes aqui, juntos. Metade do tabernáculo tomado de adolescentes. Aqui são 1.284 lugares. A toca, segunda-feira, no culto de segunda-feira, não está cabendo mais. É bonito ver isso. Mas lá no meio deles eu falei, olha, é muito bonito ver isso. Mas possivelmente, à luz das pesquisas, 3/4 de vocês não vão dar em nada. É bonito ver o que os nossos olhos veem, mas só 1/4 de vocês vai vingar. Só 1/4 de vocês vai se tornar naquilo que sonham ser hoje. Aí eu perguntei para eles, vocês querem estar entre os 3/4 que vão fracassar ou no meio do 1/4 que vai vingar? Porque as pesquisas hoje só estão mostrando que Jesus há quase 2000 anos mostrou na parábola do semeador. Ele semeou para todo mundo, para todos os 4 corações, para os 4 tipos de gente. Só um vingou. Um vingou. Aí eu falei que isso não deveria assustá-los por uma simples razão. Deus sempre, desde sempre, trabalhou com a minoria. Amém, irmãos? Minoria. Então, uma das grandes necessidades que os adolescentes precisam aprender hoje é aprender a conviver na minoria, o que é exatamente o oposto da adolescência. A adolescência precisa da maioria, precisa do bando. Que adolescente é isso, você já me viu ministrar sobre isso aqui. O adolescente sozinho, cara, pega um adolescente desse, bota ele sozinho aqui, nossa, falta só nascer asinhas, é um anjo. Agora junta 10, só a misericórdia. Não é verdade? Juntou adolescente, tem que ter unção para cuidar, não é? Tem que orar pelo Giovanni e pela equipe dele mesmo, não é fácil não. Agora sozinho é uma santidade. Não dá trabalho nenhum. Agora juntou, pronto. Ou eles se deformam, ou eles se anulam no meio para ser aceitos, porque está no processo de socialização, de aceitação. E aí vem a dificuldade do adolescente que quer vingar. Ele, a despeito de, nessa fase, ter que se alocar, ter que se socializar, precisar do bando, quando olha a qualidade do bando, que a gente vê hoje no caminho, ele tem que caminhar de forma antinatural e aprender a viver na minoria. Porque o natural, nessa fase, é viver em bando. E isso é bom. Mas se nós temos, diante dos nossos olhos, números, estatísticas, e somos testemunhas oculares do que é o bando hoje, do que é ser jovem, ser adolescente sem Deus hoje, a gente vê a qualidade do bando, a gente fica entre estar no bando, ainda que anulado para ser aceito, e se sentir parte de, ou abandonar o bando e aprender e desenvolver a capacidade, muitas vezes, de andar sozinho, para que ele esteja na minoria que vai vingar e vai dar certo. Ser adolescente não é nada fácil. É muito difícil. Vocês têm diante de vocês um desafio muito grande, porque como vocês aprenderam lá, não vão ser adolescentes para sempre. É uma fasezinha de 6 anos, 8 anos. Essa é uma fase onde vocês, a priori, não são crianças, nem são adultos. São o quê? Não são. É uma criança que deixou de ser criança que está caminhando para a fase adulta. Enquanto você não chega na fase adulta, você está numa ponte chamada adolescente. A adolescência há de dolecer. Há de para frente. Dolescere, com dor. Adolescência significa andar com dor, ir com dor. Por que ir com dor? Porque ele está saindo de uma fase onde ele não precisa pensar, responder pelas suas atitudes, infância, e caminhando para a fase adulta. Esse processo da infância para a fase adulta é uma fase de formação ou deformação.
O que eles serão, vocês serão enquanto adultos, depende do que vocês farão, produzirão nessa fase de adolescência que não dura a vida inteira. Alguns esquecem disso e acham que vão ser adolescentes para a vida inteira e vão semeando na adolescência algo que vão colher o resto da vida e não percebem isso. Crescer com dores. Então, eu queria deixar uma palavra para vocês adolescentes, eu acho que serve para vocês adultos também, que vem de 90:12 de Salmos, que diz assim, olha a oração do profeta. Esse é um salmo, creem os historiadores, escrito por Moisés. E ele diz assim no versículo 12, olha lá. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, o que? Leia comigo. Que alcancemos corações sábios. Vamos juntos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Posso ouvir só as mulheres declarando esse salmo? Vamos lá, vamos juntos, mulheres. Tem homens aí, amém ou não? Vamos ouvir só os homens, tem meia dúzia aí, né? Vamos lá. Ensina. Adolescentes, só os adolescentes ensinando os homens e as mulheres a recitar esse negócio. Vamos lá, adolescentes. Ensina. Fraquinho, né? Todos juntos, vamos lá, mas bem forte, vamos lá. Ensina-nos. Muito bem, então vamos pensar aqui um pouquinho esse pedido de Moisés. Moisés está pedindo para Deus ensiná-lo a fazer o quê? Digam para mim. Ensinar a contar. Deus me ensina a contar. Me ensina a matemática. O que você quer contar, Moisés? Eu quero contar os meus dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que você quer contar os dias, Moisés? Para que, quem sabe, um dia desses, ou num dia desses, eu tenha a graça de perceber que a sabedoria do Senhor alcançou o quê? Meu coração. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que eu tenha um coração sábio. Veja a ambição de Moisés, do homem de Deus. Coração sábio. Aí a gente sai de Moisés, vai para Salomão, que era um adolescente, um pré-adolescente. Deus aparece a ele, já preguei sobre isso aqui no passado, disse assim, menino, eu gostei de você. Me pede o que você quiser e é teu. Salomão não pensou duas vezes. O que ele pediu? Quem se lembra? Sabedoria. Moisés está pedindo coração sábio, sabedoria. Salomão pede sabedoria e se torna o homem mais sábio que já pisou no planeta, mas a gente sabe que um menino com 11 anos, que ao invés de pedir um brinquedo, pede sabedoria, já era muito sábio. Então, adolescente, escuta o que eu vou falar para vocês. Como vocês não vão ser adolescentes para sempre, vão se transformar em adultos, e vocês conhecem adultos aos quais vocês admiram a beça, e vocês conhecem adultos que não valem porcaria nenhuma e que não se deve imitar. Alguns de vocês têm adultos, pais em casa, que quando se tornarem adultos vocês vão querer ser como eles, e alguns de vocês têm um sonho oposto. Quando se tornarem adultos, tudo que vocês não quererão é ser como os pais. Como tio, como professor, como alguém da sua família. A gente, na fase adulta, que a gente admira, e a gente da qual a gente tem nojo, da qual a gente quer estar longe. Bom, como vocês não são adultos, vocês podem se tornar em qualquer um deles. Vocês podem se tornar num cara que é admirado, um ídolo, um homem de bem, uma pessoa cheia de utilidade na vida, mas podem se tornar inúteis. Pode se tornar um vazio, um drogado, uma prostituta, um prostituto, um Zé Ninguém. Como nós vimos na parábola do semeador, de cada 4 de vocês, 3 não vão dar em nada. Então, é muito mais fácil fracassar
do que vencer. É muito mais fácil perdermos-nos do que acharmos. É muito mais fácil dar errado do que dar certo. Agora, por que isso acontece? Talvez Moisés nos explique nesse texto. Porque a sabedoria, ou seja, os valores abstratos, os valores do ser, têm pouco valor para essa geração. Porque os valores dessa geração são os valores do ter. Eu duvido se Deus aparecesse para um jovem hoje de 11 anos e perguntasse assim: o que você quer, moleque? Eu duvido que alguém pediria sabedoria. O que você pediria se Deus aparecesse para você? O que você quer, moleque? Peça. PlayStation. Aí. Ou então, pô, pastor, estou a fim de pegar aquela garotinha ali, ela não me dá mole de jeito nenhum. Queria pegar aquela garotinha ali, aquele garotinho ali. Queria ficar com ela só uma vez. Queria emagrecer, queria que meu cabelo fosse liso. Eu não queria ter esse nariz grande, essa orelha pontuda. Eu não queria ter essas estrias. Alguma coisa na área de estética. Por quê? Porque tudo o que é valor em grande escala para essa geração tem a ver com aquilo que os nossos olhos veem. E não aquilo com que os nossos olhos não veem. E em função disso, os valores do ser são secundarizados. A coisa principal não está mais no lugar da coisa principal. A despeito de nós aprendermos que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Essa é uma geração que secundariza tudo, a sabedoria, a capacidade de pensar, de discernir, de cair dentro dos livros e adquirir conhecimento. Isso não é tão buscado pela grande maioria. Pedir a Deus graça, sabedoria e entendimento, para que quando acabar a adolescência eu me tenha transformado num adulto do qual me orgulho de ser. Isso não é sonho de grande parte deles. Então eu queria deixar essa palavra com vocês nesse final de congresso. Vocês têm diante de vocês uma probabilidade muito maior de fracassar do que de acertar. Vai depender da sabedoria que vocês alcançam no caminho e absorvem nessa fase de vocês. Quando vocês estão aí entre os 17 e 18, já caminhando para fora da adolescência, vocês já começam a perceber que tipo de caráter está se formatando em vocês, porque aos 18 já está quase pronto. Quase pronto. E aí você pode começar a deslumbrar ou vislumbrar o seu futuro à proporção do que você é hoje. Por exemplo, há adolescentes aqui que são um problema para os pais. Parece que nasceram para gerar dor na mãe e no pai. Nasceram, mas parece que nasceram para gerar vergonha nos pais. Mas há outros que nasceram, a despeito do que fazem, são orgulho para os pais. São bênção para os pais. Há adolescentes que estão aqui me ouvindo, ou no site, ou vão pegar esse CD amanhã, que já estão se formatando ou deformando no caráter, e ele ambiciona mais alegrar os amigos da rua, que nem amigos são, que eles não conhecem, porque só se encontram na noite de sexta-feira para beber, para cheirar, para zoar, para transar. Vivem mais para agradar esses do que aqueles que o ajudaram a ser quem são. E mais, quando vivem dessa forma, vergonhosa para os pais, de contrariação para os pais, para agradar amigos que nem amigos são, quando os pais, por amor, chamam a atenção, são tratados como se fossem inimigos. Então, quando o seu comportamento adolescente é assim, você já sabe mais ou menos como será o seu futuro. Essa palavra é que para quem sabe, você ainda caia em si e perceba que ainda na adolescência, ainda há esperança. Você pode estar entre a minoria. Pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus graça. E na minha concepção, e aqui eu queria caminhar para o escopo dentro do qual eu queria parar, eu acho que vocês precisam sabedoria para algumas áreas muito importantes na vida de vocês, que pelo menos na prática pastoral, paternal, sou pai de adolescentes, na prática da profissão humanas, a gente tem visto nessas áreas alguns adolescentes se perderem e são as mais contundentes. Primeiro,
na área da sexualidade. Vocês precisam de sabedoria na área da sexualidade. Quer ver uma coisa? Aonde é que os adolescentes aprendem sobre sexo? Alguém arrisca aí, não? Aonde? Na internet. Olha que coisa interessante. Menos de 15% dos adolescentes aprendem sobre sexualidade em casa. De cada 10, menos de 2. Por quê? Porque pais e filhos não têm intimidade suficiente para falar sobre pênis, vagina, transa, para falar sobre masturbação, sobre tudo da área. A gente fala sobre sexo, nosso rosto vai ficando vermelho, a gente fica sem graça, a gente acha que isso é coisa do diabo. O diabo não transa, irmão. Isso é coisa de gente. E mesmo que você como pai não consiga, como mãe, não consiga falar sobre sexo, não quer dizer que o sexo seja um problema, porque ele pode não estar na sua boca, mas na tua cabeça, isso ele está, irmão. Diga que você não é um tarado em proporção. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, vê se não tem cara de tarado. Você vê os ficando vermelhinho, vermelhinho, olha que coisa terrível. Pois é, se a gente falasse tanto quanto pensa, talvez nossos adolescentes teriam mais salvação. Se os nossos adolescentes não tivessem que aprender sexualidade na prática, talvez eles ainda acreditariam mais no casamento e valorizariam mais a pessoa humana. Então, como adolescentes, escuta o que eu estou falando para vocês, guardem isso aí. Vocês não têm tanta facilidade para aprender sobre sexualidade em casa. Possivelmente que vocês estão aprendendo de sexualidade, está aprendendo deturpado. Questão de sabedoria. Ora, quem foi seu professor de sexo? Foi, pastor, amiguinha minha. A nossa primeira transa foi no banheiro da escola. Aí foi uma coisa rapidinho. Pois é, você iniciou a tua vida sexual no banheiro da escola com aquela menininha. Você iniciou a sua vida sexual aos 16 anos com a empregada em casa, que tinha idade para ser sua avó, sua mãe. Aí você fala assim, você acha que eu estou falando de uma realidade muito distante da realidade que a gente vive? Não. Você iniciou a tua relação como? Pastor, eu iniciei com o primeiro namorado que arrumei, porque toda vez que as minhas amigas falavam de sexualidade na escola, eu falava que era virgem, todo mundo me zoava. Aí você começou a tua iniciação sexual dessa forma. 2 pedaços de carne se encontrando. Então escuta que eu vou falar para você, adolescente. Se você iniciou a sua vida sexual por esse método, o que você sabe de sexo pode ser uma desgraça na sua vida. Aí eu acho que sabedoria para essa área seria muito importante. E aí como é que a gente adquire sabedoria para isso? Veja Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está falando, Senhor, eu quero contar cada dia. Portanto, ele está dizendo, eu vou ficar ligado em cada dia que tu me deres. Eu vou ficar ligado em cada dor, em cada alegria, em cada vitória. Vou ficar ligado em cada cilada da vida, cilada do diabo. Vou ficar ligado em cada qualidade de amigos que me aparecem na minha história. Eu não vou desperdiçar meus dias entregue às minhas emoções, aos meus tesões, como se eu não tivesse cérebro e não fosse um ser racional. Quando Moisés diz, ensina-nos a contar, ele está falando, me ajuda a ser um ser racional o tempo inteiro. Ajuda-me a não ir atrás do meu pênis a vida inteira. Falei hoje de manhã, de tarde já tinha alguns e-mails de pessoas escandalizadas comigo. Essa geração que está tão diminuída no seu ser, que parece que todo o prazer que ela tem está restrita nessa área do corpo. Entre o meado da coxa e o meado da barriga. É uma geração, como já preguei em outra mensagem, refém do sexo e da vagina. O único prazer que essa geração tem está restrita a esta parte do corpo. Se tirar essa parte do corpo, essa geração não tem mais prazer.
refém dos seus órgãos genitais. Aí alguém fala assim, mas sexo não é bom? É maravilhoso, pelo amor de Deus, irmão, uma bênção. Deus que inventou esse negócio, como é que pode ser ruim? Agora, quando é adolescente que a sexualidade é bom? Porque quando a gente fala de sexo, a máxima é sempre, todo mundo transa, pastor. Por que nós cristãos adolescentes não podemos transar? Bom, eu diria para você, como alguém me perguntou uma vez num gabinete, um garoto marcou um gabinete e falou assim, pastor, onde está na Bíblia que a gente não pode transar antes do casamento? Eu falei, rapaz, não tem não. Na sua Bíblia tem? Tem alguma coisa na Bíblia dizendo que a gente não pode transar antes do casamento? Não. Por que a gente não pode transar? Biblicamente eu não tenho como te responder não. Então eu vou transar. Ninguém pode te impedir também não. Eu não vou atrás de você. Agora, cabe uma opinião? Cabe. E eu digo para vocês aqui publicamente. Quando é que um ser humano está preparado para fazer sexo? Porque sexo é um dos grandes fatores deformadores dessa geração. Se você olhar como está aumentando a homossexualidade nessa geração, principalmente nas meninas, é assustador. Meninas com 12, 13, 14 anos, dando trabalho para o pai e para a mãe, que dizendo, mãe, eu sou bissexual. Mãe, eu sou homossexual. O que a bissexual, essa menina que está envergonhando todo mundo, está se deformando por causa da má formação sexual, não sabe, é que o bissexual não é homossexual. O homo se caracteriza pela atração pelo do mesmo sexo, ele não tem atração pelo outro. Então se você é bi, você está dizendo eu tenho essa atração pelo sexo oposto. Se tem atração pelo sexo oposto, você não é homossexual. Portanto, a tua relação homo é uma relação de deformidade, de má formação. É uma relação que você está desenvolvendo porque você não desenvolveu essa parte do cérebro, essa aqui. Você não desenvolveu esta parte do cérebro, essa aqui. Você só desenvolve essa aqui, ó, onde está o pênis e a vagina. Toda a fonte de prazer está aqui. E como você não desenvolveu cérebro, sabedoria, razão, por causa das suas relações, não desenvolveu coração, emoção, por causa da herança familiar, você não consegue valorizar ou sentir prazer em nenhum outro tipo de relação, ou comunhão, ou toque que não seja no órgão genital. Aí por causa do teu pênis e da tua vagina, você briga com o pai, briga com a mãe, briga com a igreja, briga com Deus, briga com todo mundo e vai se filiar àqueles que são reféns da mesma fraqueza, mas cuja família eles têm em comum. É tudo arrebentado. Se esquecendo que não vai ser adolescente para sempre. Você vai crescer e crescendo. A maturidade, como você já aprendeu há bem pouco tempo atrás, nada mais é do que em sermos colocados de frente à nossa realidade. Você vai ver que o mesmo pai que pagava as tuas contas até os 18 anos, vai ser o pai que vai reclamar de pagar as tuas contas depois dos 18 anos. Até um tempo da sua história a gente paga com alegria, a gente celebra poder pagar tudo para você. Mas chega uma fase da tua vida que a gente já não tem mais prazer para pagar. A gente já paga reclamando, a gente paga cobrando. E aí, porque você se tornou refém dessa área do seu corpo, você não se formou em nada, não se especializou em nada, não quis estudar porcaria nenhuma, só quis viver com aqueles que têm a mesma carência que você, a mesma deficiência, quem sabe, o mesmo desejo que você queimou etapas da sua vida preciosíssimas. Por isso que pedir a Deus sabedoria para a gente lidar com a nossa sexualidade é muito importante. Quem é, na minha opinião, aquele que pode transar, já que eu não posso, como pai, sou pai de 2 meninas, jogar na cara da minha filha, tá vendo aqui, minha filha? Não pode transar. Minha filha maior namora, menor ainda não. Eu não posso jogar na cara do meu filho a Bíblia diz que você não pode. Não pode. Não tem na Bíblia isso.
Como também na Bíblia não tem, não fumareis, não cheirareis cocaína, não tomareis cerveja, não frequentareis cabana do Catonho. Não tem. Então o miserável tem que ir. Depende de onde está o prazer dele. Usar a Bíblia para impedi-lo não funciona. Agora escuta vocês, adolescentes. Por que eu acho que um adolescente não deve iniciar a sua relação sexual na adolescência? Por uma simples razão. Se eu faço sexo com alguém, desse sexo pode vir uma consequência. Qual é? A principal delas. Qual é? Uma gravidez, um bebê, uma vida, um ser humano. Um ser humano que tem uma alma, diz a palavra, que vale mais do que o quê? O mundo inteiro. Algo pelo que Deus morreu. Se eu transo, na naturalidade da transa, eu posso gerar uma vida. Isso é fato indiscutível. Pergunto, um adolescente tem condição econômica, emocional, espiritual, social, para criar um bebê, se caso ele venha? Não. Ora, se uma pessoa não tem condição existencial de arcar com a consequência do fruto da sexualidade, ele não tem direito à sexualidade. Olha o diabo no carro aí. Sei lá, não esquece esse carro aí, vê lá. Se você não tem como arcar com a consequência do fruto da sexualidade, você não tem direito a essa sexualidade. Porque o que tem acontecido nessa geração? Olha que coisa interessante. No Brasil, 20% das crianças que nascem de adolescentes entre 13 e 18 anos. 20%. De cada 8 crianças, 2 são filhos de adolescentes. 20%. São pessoas que não estão formadas emocional, econômica, existencial e espiritualmente, gerando vidas a respeito das quais eles não vão ter ingerência, não vão poder formar. Seres em formação, formando. O filho desse adolescente vai, portanto, crescer com as suas carências e grandes. Alguns têm mães e pais que assumem as consequências. Mas uma avó nunca, por melhor que seja, será uma mãe. Nunca. Então eu não posso dizer para um adolescente, você não pode transar porque a Bíblia condena. Não. Agora, o sexo é um privilégio para quem pode arcar com as consequências dele. O sexo no início foi crescer e multiplicar-vos. A ideia da sexualidade, além do prazer, era a multiplicação. Se eu não posso arcar com a realidade da multiplicação, eu não posso arcar com a realidade do sabor que ele produz. É incongruente. Aí nós vemos crianças, adolescentes, iniciando a sua vida sexual tão cedo, e aí nós vemos as consequências sociais. Primeiro, a adolescência jogada fora. Vemos bebês com um bebê no colo. Vemos meninas com 12, 13 anos jogando fora a sua adolescência porque tem que cuidar de criança, queimando uma etapa preciosíssima da vida e, portanto, quase que sempre será um adulto do qual ele não tem orgulho, cuja estima será rastejante. Um adolescente, irmão, que não pôde sentar num banco de escola e aprender, absorver ensinamentos que vão servi-lo e segui-lo o resto da vida, se transformar, passar pela alegria de botar uma toga preta e um chapeuzinho de formando, de poder dizer, vocês estão formados, jogar isso para o alto. Essa é uma alegria, irmão, que eu acho que todo jovem deveria ter. Passar por um concurso ou não, ou pelo curso de formação profissional, de ser especialista em alguma coisa. Mas quantos não estão fazendo isso? Por quê? Porque estão jogando a adolescência fora. Por quê? Por causa de 15 minutos de transa. Então, adolescentes, escute o que eu estou falando para vocês. Vocês precisam de sabedoria nesta área. Adolescência jogada fora.
Uma outra consequência disso, isso é muito claro, maternidade solitária. Sabe por quê? Porque o menino e a menina transam. Os dois viram os olhinhos, como eu costumo brincar. Agora, quando a menina engravida, o que o menino geralmente faz? Ó, pica a mula. Aí tu vai lá na casa do pai e reclama, ó, teu filho comeu minha filha e tá aí ó, o resultado. Aí o pai fala assim, ó, como é que é aquele ditado? Guarda suas cabritinhas, porque o meu bode está solto. Quero nem saber, dona Maria. Não cuidou da sua filha? Homem é isso aí mesmo. Homem manda a criança para a escola. Aí a menina tem que arcar com o barrigão. E aquele que disse assim, você me ama, amor. Amor, eu te amo, amor. Você me ama tanto quanto eu te amo, amor. Aí ela vai falar assim, eu te amo. Então me dê uma prova de amor, amor. Qual é a prova de amor que você quer? Transa comigo. Aí você diz que não vai transar, que você quer continuar casta, quer se guardar para o marido, então você não me ama. Ele vai embora com raiva e diz assim, ela vai ligar, ela vai ligar, ela vai ligar, ela vai ligar. Aí você liga. Aí você dá a prova de amor a ele, ele tem tudo que ele queria de você. E depois que ele tem tudo que queria de você, ele vai embora porque não há em você mais nada que ele queira. E você vai se sentir burra, mal amada, vai ser uma mãe solteira e solitária. E aí o que acontece? Você é mais uma mãe adolescente que pode entrar no índice de 68% de mães solteiras que estão em depressão nesse país. Depressão. Por causa de 15 minutos de tesão. Adolescentes, vocês precisam de sabedoria para essa área. Sexo é uma beleza, irmão. Namorar, beijar na boca, a mão liberta. Vai, irmão. Esquece esse negócio de Jesus. Todos nós passamos por isso. Toda vez que eu faço casamento eu brigo. Já pensou se varanda de sogra falasse? O sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas. Porque a gente leva a nossa namorada para a escola para casa depois do culto. Aí 10 horas, sogrão, boa noite, sogrona, boa noite. A gente está indo embora. 10 horas a gente se despediu lá. Aí vai para a varanda. Da meia-noite a menina não entra. Mariazinha, 11 horas, estou entrando, pai, estou indo. Minha filha, 11h30, estou quase aí. A varanda é onde? É 3 quilômetros da casa? Ó, meia-noite. O que acontece na varanda entre 10 e meia-noite? Fala, Jeová. Na casa da minha sogra tinha varanda, né, irmão? Sim. Eu sei o que tem na varanda da casa da sogra. Pastor também gosta dessas coisas, né, irmão? Eu não era nem pastor naquela época. Toda a casa de sogra tem varanda. Se não tem, tem um portão. Sei lá, a gente dá um jeito, não é verdade? Porque se a gente não tiver sabedoria, a gente joga a nossa juventude toda fora. E a gente vê centenas, milhares de adolescentes, porque não tiveram sabedoria nessa cabeça, foram reféns da outra. É isso aí mesmo que você está ouvindo. Então, adolescentes, sejam senhores da sua sexualidade, não escravos dela. Peça a Deus sabedoria, porque uma relação sexual errada, fora do prazo, fora do tempo de Deus, pode estragar a vida de vocês para o resto da vida. É um ser a ser formado, formando. Cuidado. 20% das crianças que nascem nesse país são filhos de adolescentes. São quase 1.100.000 crianças por ano no Brasil, filhos de adolescentes. Aí você para pensar, qual é a formação que essa criança vai ter? Qual é a estrutura emocional, familiar, educacional? Nenhuma. E aí a gente vê a sociedade se transformando no que a sociedade está se transformando. Porque o que nós somos a partir da família dentro da qual nós estamos. Então acho que quando Moisés pede sabedoria, trazendo para os nossos dias, as crianças precisam de sabedoria nessa área sexual. Porque senão, adolescência jogada fora, maternidade solitária, filhos, olha que coisa interessante, psicologicamente deformados e mais, amargura de alma.
a amargura de alma. O nosso tempo corre, não vai dar para gente falar tudo que eu tenho aqui. Sabedoria para a área sexual. Uma outra área que eu acho que vocês precisam de ter sabedoria de Deus. Futuro. Sabedoria para o futuro. Porque a adolescência é uma fase tão gostosa que não dá para a gente pensar no amanhã, irmão. A gente quer para agora. A gente quer viver com toda a intensidade. A gente diz, olha, você precisa estudar, você precisa fazer curso, você precisa fazer não sei o quê. Seu rapaz, você vai envelhecer. Ih, mas está muito longe, pastor. Pai, está muito longe. Ainda só, pastor, pai, eu tenho 16 anos. O senhor está falando assim que o senhor está com 40, o senhor já está caquético, o senhor é do século passado. Eu só tenho 16 anos. Bom, a maioria de nós disse isso anteontem. Eu só tenho 16 anos, hoje está com 40. Só que quando a gente olha daqui para trás, a gente diz assim, cara, é muito rápido. Agora, quando a gente olha daqui para frente, voltou com 16 até ter 40, meu amigo. Jesus já voltou 3 vezes. Não dá. Eu acho que eu nunca vou fazer 40 anos. É muito chão, cara. É muito longe. Agora, paz, demora, sim ou não? É um sopro. É um sopro. Agora, eu entendo os adolescentes quando eles não acreditam nisso, eu também não acreditava. Eu achava que ia demorar muito. Eu achava que eu tinha todo o tempo do mundo. Ainda está muito longe, falta muito tempo. Agora, pensa comigo, adolescente, por que a ausência de pressa? Por que a gente não tem pressa? Por que a gente não resolve nossa vida logo? Para que a gente, ao invés de curtir agora, desenfreadamente, sem maturidade, sem sabedoria, sem a experiência da dor e do fracasso, por que a gente não estuda agora, se prepara agora, para que quando chegar nos 30, 40, a gente está alocado, a gente está com dinheiro no bolso, tem casinha própria, está bem casado, e a gente curte o resto da vida com maturidade, irmão. Já tendo sido discípulo da dor, do fracasso, da competição de mercado. É muito melhor a curtição depois dos 30 do que antes dos 20. Só que a gente só vai curtir depois dos 30 se estudou antes do 20. A gente só vai curtir depois dos 40, 50, 60 e a vida toda se a gente gastou os antes dos 20 se preparando para o resto da vida. Porque a adolescência nada mais é do que um preparo para o resto da vida de vocês. Queima a adolescente estudando, acordando mais cedo, dormindo mais cedo, para que o resto da vida vocês possam curtir, saborear. E mais, com menos probabilidade de erro. Com menos probabilidade de erro. Então a fase de curtição da vida não é a primeira, a segunda infância, a adolescência. É a maturidade. Agora, o adolescente, porque não pede sabedoria, acha que o futuro é algo muito longe. E por que ele acha que está longe? Por causa da péssima relação com o prazer. Ele acha que o tempo do prazer é agora. E não é. Esse é o tempo do investimento em si. O adolescente que tem sabedoria de Deus, se está numa relação de amigos que amam, que não quer porcaria nenhuma, tinha que pedir a Deus outros amores. Tinha que pedir a Deus outros amigos. Porque amigos que não estudam, que não investem no futuro, eles se retroalimentam. Agora, quando a gente está no lugar onde eles estudam, cara, você está estudando, está se preparando que vai fazer vestibular? Se não vai fazer vestibular, que curso profissional você vai fazer? Está buscando quanto por dia? O curso profissionalizante. O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada, estou zoando. Eu também não estou não, vamos para o baile. Isso não é amigo, cara. A adolescência é o preparo para o resto da vida. E é nessa fase que você tem que se preparar para o amanhã. Senão você tem uma grande probabilidade de estar entre os 3/4 que vão fracassar. O 1/4 que dá certo é 1/4 que queimou a sua adolescência, investindo em si e acreditando que o futuro dele é maior do que o presente. Lembra que eu preguei aqui, se eu não me engano, ano passado? Uma coisa que eu li na internet, sei lá onde eu li, um conselho, não, foi o conselho do cara da Apple. Como é o nome dele? É isso aí, você falou aí. É um dos caras mais ricos do planeta. Entre
os 10 conselhos, os 10 mandamentos do Jobs, ele diz assim, ó, cuida bem daqueles que na sua classe você chama de CDF. Você tem uma grande probabilidade de ser funcionário dele no futuro. Eu falei, caraca, é verdade, né? Não tem aqueles na sua turma que chama de CDF? O cara aprende tudo, estuda pra burro, 4 olhos, quadradão, gordinho, feinho, escrotinho. Todo mundo zoa ele tem filho de 4 olhos, de orelhudo, cabeçudo, gordinho, bola de ping-pong. Todo mundo zoa ele é todo nerd, todo lerdo. Pois é, trata bem esse cara, você pode ser funcionário dele no futuro. Porque o que você passa de tempo zoando porque ele estuda, hoje você ri dele, amanhã ele vai rir de você. Porque ele entendeu que a adolescência nada mais é do que um investimento para o resto da vida. E adolescente que não investe em si, na área de futuro, ele vai ser refém do seu futuro. O seu presente vai ser uma desgraça. Quando a gente não investe, alguns resultados muito claros está diante de nós. Cidadão despreparado para o mercado de trabalho. Irmão, o mercado de trabalho hoje é muito sanguinário. Não existe, adolescentes cristãos, esse negócio de não estudar e ir para a campanha da oração pedir a Deus emprego. Ó, Deus, abre a porta do emprego do teu servo. Aí Deus abre, vender Coca-Cola no sinal. Não, isso é para ímpio, Jesus, isso não é para mim não, eu sou filho do rei. Estava ouvindo CD agora no rádio, agora de manhã, eu gosto muito do cantor, mas a teologia dele às vezes não dá, tem que pular a música porque ele viaja na maionese. Mas eu gosto muito das músicas dele, de algumas delas. Aí a Bíblia diz que de glória e de honra fomos coroados. Aí ele falou assim, você é um rei, você é uma rainha e Deus tem uma coroa para você. Era uma ministração ao vivo, aí a gente ouvia a multidão vindo ao delírio, porque Deus me fez rei, Deus me fez rainha. Rei, rainha, governo. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é teologia gospel sem fundamento. Se você não estudar, se você não se preparar para pegar o cetro com força, com luta, com sangue, com pouco sono, com pouco prazer, você não vai reinar nada, a não ser que seja no chiqueiro. Pô, pastor, pega pesado, é porque eu amo, cara. Saber que você tem potencial para liderar e vai ser liderado, viver aquém do potencial que tem, só porque você não acreditou. Teu problema não é porque você é burro ou deixa de ser burro, teu problema é de fé. É porque você acreditou que não pode, mas você pode, como Giovanni falou de manhã, você pode tudo que a Bíblia diz que você pode. Sabe o que a Bíblia diz que você pode? Todas as coisas. Posso? Repita comigo. Todas as coisas. Naquele que me fortalece. Vamos juntos declarar isso para que o inferno ouça, vamos lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, cara, sonha, meu. Sonha. Sonha. Pastor, já estou velho, já estou com 19 anos, já estou com 20. Pelo amor de Deus, cara. Como você pode estar velho? Teu problema é de visão. Teu problema é de fé. Não é de dificuldade dentro de si. Você pode tudo que a Bíblia diz que você pode. Você pode todas as coisas. Só que o mercado de trabalho é muito grande. Ele é cruel. A gente tem que estar preparado. Veja, no Brasil não faltam empregos, faltam mão de obras capacitadas. Estamos aí entrando na era do pré-sal. Vai ter emprego para todo mundo que quiser entrar na área do pré-sal, na área de petróleo, de máquina, de nanotecnologia. Se fizer curso no Senai, no Senac disso, já sai empregado. Ah, pastor, eu não quero fazer faculdade. Não faça, não tem problema. Mas faça um curso profissionalizante. Vai ser especialista em uma coisa. Não precisa ser bom em um monte de coisas. Seja excelente numa. E você vai ver que você vai ter emprego e vai poder comer o melhor dessa terra no nome de Jesus. Agora você precisa acreditar. Senão vai ficar para trás mesmo. Olha onde é que tu estás que não me abençoa. Onde é que você estava quando tinha 18 anos, cara? Estava estudando o quê? Assim, eu estava subindo os montes. Eu estava nas campanhas de jejum e oração. Então para de jejuar e subir monte e vai estudar. Está amarrado
pastor Neil? Não estou não, estou soltinho, filho meu. Agora, se a gente estuda, dá tempo para o monte, dá tempo para o jejum. Aí jejum, monte, trabalho, estudo, aí dá certo, irmão. Agora ficar nessa de estudar só jejum e oração, não dá não. Isso é conversa de crente fanático. Tem que estudar. Quando você está lá no livro, ó, você também está cultuando ao Senhor. Quando você está dormindo mais cedo, porque amanhã tem que acordar mais cedo para estudar, esse sono é para a glória de Deus também. Preciso ouvir. Preciso estudar, porque o mercado de trabalho é cruel demais. Preciso estudar, porque senão o complexo de inferioridade me alcança. Porque vem um sentimento de inutilidade. A fase de vocês é uma fase de complexo. Todos vocês têm complexo. Todos. Um tem complexo porque tem espinha demais na cara. E o pior, na nossa época, quando a gente aparecia com espinha, tinha sempre, está se masturbando, olha lá, cheio de espinha na cara. E não tem relação uma coisa com a outra. Aí aparecia um espinho na nossa cara, a gente nem saía de casa. Aí o trauma aumentava ainda mais. A gente vai sendo bombardeado pelos complexos de inferioridade, complexo de inferioridade, complexo de inferioridade. Daqui a pouco a gente não acredita que pode mais nada. Nós desdizemos a palavra que diz que eu posso todas as coisas. Eu vou dizer, eu não posso nada. Veja, desdizer a palavra é o ministério do diabo. E aí me torno massa de manobra. É mais um na multidão que é levado pelos que manipulam a massa. Você não é mais formador de opinião. Vai ser só mais um. Termino. Sabedoria na sexualidade, sabedoria no futuro, sabedoria para relacionar-se com Deus. Porque a máxima dessa geração é o seguinte, olha, esse negócio de Deus não é para agora. Quando eu estiver mais velho, aí eu vou me lembrar de Deus, esse negócio de Deus é bobagem. Uma geração tão pobre que é moda agora dizer que é ateu. Tem um monte de ateuzinhos aqui na nossa igreja. Mas não sai da igreja. Eu sou ateu. Pô, vive aqui fazendo o quê, ô miserento? Ah, meus amigos. Por que seus amigos são crentes? Isso não é um amigo ateu. Por que você não some da comunidade da fé? Por que você senta aí para ouvir o meu sermão o tempo inteiro? E eu só desço a borracha. Mas não sou ateu. Tu é ateu nada, cara. Tu é um crente frustrado. Eu já preguei aqui que o ateu é um crente frustrado. Quis muito ter uma experiência pessoal. Queria acreditar no que a gente prega. Queria acreditar no que você sente. Queria acreditar que o que o Giovanni sente é verdadeiro. Quando ele corre para lá adorando essa alegria do Senhor. Pô, isso é psicopatia. Emocionalismo barato. Isso não existe. Por que ele condena a experiência espiritual do outro? Porque ele não sentiu. Agora, se ele fosse homem, ia falar, pelo menos como qualquer sábio diz, porque todo sábio, a despeito do seu conceito, ele sempre, porque é sábio e honesto, admite a hipótese do equívoco. Eu creio nisso, mas eu posso estar errado. Mas não, eu me encontro com os ateus no caminho, todo dia eu me encontro com um ateu. Não tem a possibilidade ou a hipótese do equívoco. É o ateísmo soberbo. Então o problema não é o ateísmo, é soberba. Porque quando o ateísmo é no humilde, então esse humilde certamente se converte. Agora, quando o ateísmo é no soberbo, aí ele é vítima desse ateísmo, que vai se incomodar mais com a tua fé do que com a sua própria mediocridade, do que com a sua própria carnificidade. Ele se carnificou. Lembra? Para ele só tem essa área do corpo. Ele perdeu a capacidade da transcendência. De estar com amigos só por estar, de pisar na grama, de tomar banho de chuva, de ver um pássaro celebrar. De acabar de comer um bife e dar um glória a Deus bem alto. Deus, eu comi carne hoje, louvado seja o teu nome. De celebrar com o cosmo, com Deus, com o sobrenatural, com o metafísico, com o supra-humano. Não, ele só consegue sentir prazer, se fosse o meu caso, em 1,86 m. O prazer dele tem 1,86 m de altura. Tem 84 quilos de peso. Se reduziu aquilo ali.
pedacinho de gente que ele é. Por quê? Porque ele acredita que Deus é coisa para o futuro. É nem para o futuro, é porque eu estive aqui na igreja durante um tempo, não consegui sentir nada, não consegui reter nada. Aí você vê a realidade de uma geração que é muito bem informada, mas pouco sabe. Pesquisa dos Estados Unidos mostrou agora, no início desse ano, a pesquisa universitária dos Estados Unidos comprovam que até a década de 90, meados da década de 90, aliás, no início da década de 90, final de 80 e meados de 90, os universitários que abandonavam a fé na universidade faziam entre o 5º e o 6º período, 3º ano. Hoje, o crente tem abandonado a fé no 1º período de faculdade. 1º período. Pega um professorzinho de história que bate a corimba lá, diz que é ateu, e fala assim, Deus não existe. Aí vai falando dos feitos da Igreja Católica na Idade Média, que a gente conhece bem a história, diz assim, se isso aqui é de Deus, Deus não existe, Deus é diabo. Aí vai o universitário abandonar o Senhor, abandonar Deus. Como abandona Deus é refém do corpo, no meio da rapaziada ele tem que mostrar que está bem o tempo inteiro. Então ele é o cara, ele é o ferão. Eu diria outra palavra, mas aqui não cabe. Ele é o tal. Está sempre bem, está sempre legal. Está o cara assim, né? Ele tem que sobressair de qualquer jeito. Aí quando você na sua simplicidade fala como é que foi o teu fim de semana, olha, tivemos um congresso abençoado, Deus ministrou no nosso coração, vimos adolescentes, que palhaçada, cara. Comi 5 esse final de semana, tá? Porra, bebi de cair, fui carregado para casa. Muito ice com Red Bull, rapaz, eu fiquei louco, cara, foi tal. E o cara acha que isso é bacana. E quando acabou o efeito do ice, como é que você estava? Quando acaba o efeito que você entorna, como é que você fica? Não, sobre isso a gente não conversa. A gente só conversa sobre os efeitos. Então deixa eu falar para você que está cercado desses ateus fracassados, crentes frustrados. Quando você vai a Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó, lembra-te do teu Criador, quando? Nos dias da tua mocidade. Deus não é coisa para velho. Deus é coisa para jovem. Deus é coisa para adolescente. E diz mais, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, porque a adolescência sem Deus é vida da maturidade infeliz. Porque a espiritualidade não tem a ver com religião. Espiritualidade é a capacidade de transcender, irmão. É a capacidade de sentir prazer no contato com a criação de Deus. Sentir prazer com o mover do Espírito nas regiões celestiais. É a capacidade de ir além de 1,86 m, de 84 quilos. É não ser refém dessa área do corpo. É não ser refém de nada, é ser livre para celebrar com dinheiro ou sem dinheiro. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria de cara limpa. Isso é o que Deus quer para nós. É a alegria de Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Eu continuo dizendo, bendito seja o nome do Senhor. É ser totalmente desapegado de tudo, você não precisa mais que dê certo. Se der certo, amém. Se não der, amém também. Você transcendeu a isso. Você não precisa ter mais R$1 milhão na conta. Se tiver o dinheiro da passagem para hoje, você vai no ônibus dando glória a Deus, cantando hino. Quantas vezes você foi para o trabalho e só tinha um dinheiro de ida? E para voltar é pela fé, pastor. E voltou em casa, não voltou? Quantas vezes você dormiu no domingo e não tinha nada para comer amanhã cedo? Não passou fome. Chegou lá, irmão. Deus usa, Deus supre. E essa capacidade de ir além da matéria é o que faz a vida na matéria valer a pena. Você tem uma ideia? Até os ateus estão descobrindo isso. A área econômica, o capitalismo está descobrindo isso. Há empresas no Brasil, grandes, multinacionais, que estão contratando capelães para investir na espiritualidade de seus funcionários. Porque um funcionário que tem espiritualidade, não tem a ver com religião, é um funcionário que trabalha muito melhor. Empresas multinacionais contratando capelães. Há empresas no Brasil que tem capelão para cada religião.
Fica lá 5, 4 capelães sentados na hora do almoço ministrando sobre 4, 5, 10, 50 funcionários. Por que o empresário capitalista está investindo em capelão? Porque o empresário que tem visão, mesmo que seja incrédulo, sabe que alguém que crê é alguém melhor. Então, jovens, não entra nessa história de achar que Deus é coisa para a velha, porque o resultado do jovem sem Deus é coração empedernido. Não valoriza mais nada, nem pai, nem mãe, nem Deus, nem amigo, nem nada. Você é um produto para ele. O homem sem Deus causa violência urbana, porque o outro não vale nada. Teu tênis é mais importante para mim. Então eu dou um tiro na tua testa para ficar com teu Nike. O homem sem Deus tem como fim o arrependimento. Isso eu posso falar para você porque eu sou pastor há 20 anos. E atendo gente todo dia há 20 anos. E eu sei como as pessoas têm chegado ao final. Sem Deus. Então lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então quando Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, ele está dizendo que faz a vida valer a pena é um coração cheio de sabedoria. Porque a sabedoria me livra da soberba, que me alcança quando eu venço, porque eu acho que eu sou o cara, mas é a sabedoria que me livra da mediocridade quando eu perco. Porque a derrota pode tentar me convencer que eu nasci para perder, e não é verdade. Deus criou você, e criou você para viver, e viver abundantemente. E é a sabedoria que nos livra da soberba e da mediocridade. É a sabedoria que me livra do crente fanático e do crente frustrado que se chama ateu. É a sabedoria que me livra da escravização dessa área do meu corpo. É a sabedoria que me faz entender que a vida é muito mais do que 1,86 m. É a sabedoria. E se Deus abençoar vocês com essa sabedoria, adolescentes, fiquem tranquilos. Vivam a adolescência com intensidade. Porque a juventude, a maturidade, a velhice vai ser show de bola. Deus vai dar a vocês, como eu costumo brincar, a bênção e a unção do seu boneco, né? A gente vai pra galera, né? Vai pra galera. Que Deus leve vocês pra galera. Que Deus dê você a graça de se olhar no espelho e falar assim, ó, cara, gosto do que vejo. Gosto do que sou. Agora, lembra, a adolescência é a fase em que se prepara para o resto da vida. Vocês não vão ser adolescentes para sempre. A probabilidade de fracassar é maior do que de acertar. Então, optem por viver na minoria. Vão viver na minoria. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe com essa palavra no nome de Jesus. Amém, amados? Nos aplaudiram o Senhor bem forte.